Querido, abra sua Bíblia lá comigo no livro de Atos. Nós estamos estudando o livro de Atos, estamos aí há alguns cultos já, estudando o livro de Atos, percorrendo as histórias e ali sendo edificados pelo Senhor e pela sua palavra. E hoje não será diferente. Atos capítulo 9, versículo 32 ao 43. Hoje nós encerramos o capítulo 9, então vale a pena você estar atento conosco. Eu comentei um pouquinho sobre isso no culto passado. Querido, traga uma Bíblia, talvez para você fique mais cômodo uma Bíblia física, traga ela, meu querido, traga uma Bíblia, talvez para você fique mais fácil no teu celular, use as ferramentas que você tem. Leia esse texto, meu querido, nós estamos aqui caminhando pelo livro de Atos. Hoje nós vamos encerrar o 9, domingo que vem nós vamos começar o 10. Eu quero te encorajar, eu quero te incentivar a durante essa semana, ler o livro de Atos, o 9 que nós lemos agora, e já engatar no 10. Quando você vir ao culto, meu querido, você já vai estar muito mais ciente daquilo que nós estamos falando. Você estará preparado para ouvir a palavra do Senhor, muito mais preparado, meu querido. Eu não estou aqui para fazer as coisas, é Deus quem faz, mas nós precisamos nos preparar para isso. Assim como eu me preparo, ou quem quer que for vir trazer a palavra, vai se preparar para esse momento. Quando nós estamos vindo para o culto, também nós precisamos nos preparar para adorar a Deus. Então, tendo essa sequência já pré-estabelecida, meu querido, fica esse convite, não é uma obrigação, nós nunca vamos te obrigar a fazer nada, mas talvez isso possa edificar a sua vida. Ouvimos alguns testemunhos de pessoas falando, puxa, eu estava lendo a Bíblia e caí nesse livro, o pastor pregou sobre isso, nossa, foi muito legal, porque aquilo que eu li, Deus tinha me ministrado durante a semana, Deus reforçou no culto, e assim vai, meu querido. Se houver fome e sede da minha e da sua parte, Deus corresponde. E é isso que nós precisamos apresentar a Ele, o desejo de estar com Ele, o desejo de sermos edificados por Ele. Então, meu querido, que assim, se você quiser, você esteja junto conosco, nós estaremos aí caminhando pelo livro de Atos e tenho certeza que vai edificar demais a sua vida. Atos, então, capítulo 9, versículo 32, vai dizer assim: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhes Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome chamado Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois que a lavarem, puseram sobre o cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali, enviaram 2 homens que lhe pedissem, para que ele não se demorasse para estar com eles. Pedro então foi com eles, tendo chegado ali, foi conduzido até o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas tivera feitas elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, lhe dando a mão, a levantou, chamou os santos, especialmente as viúvas, e a apresentou viva. Isso se tornou conhecido por todos em Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor. Tu és o Senhor do impossível. Nós te pedimos, faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. Nós não queremos ouvir a palavra de um homem, nós não queremos adquirir conhecimento humano, mas nós queremos ser transformados e edificados pelo poder do Teu Espírito. Por isso, sobre cada vida nessa hora, Deus, seja estabelecida a Tua vontade e a Tua verdade. Que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, possa nos guiar e nos conduzir, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque Te amamos e queremos mais de Ti. Assim, edifica as nossas mentes e nossos corações através de Sua palavra, no nome de Jesus, Senhor.
Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Querido, aqui nós então vemos Pedro entrando em cena. Quando nós olhamos para o capítulo 9, nós falamos isso nos 2 cultos anteriores, nós vimos ali, então, Saulo e a conversão de Saulo, né? Que posteriormente seria Paulo, Saulo de Tarso, que depois seria o apóstolo Paulo. Mas aqui, então, foge do cenário e entra Pedro na jogada. Pedro entra em cena de novo. Muitos acreditam que esse trecho seria uma continuação do capítulo 8, a partir do versículo 25, onde a Bíblia ali dá um pause para falar um pouquinho, né? Lucas, no caso, o relator de Atos, faz uma pausa para falar sobre Saulo. Mas o fato é que, então, que nós vemos Pedro em ação, e Pedro sendo um homem totalmente dependente de Cristo. Nós vemos Pedro realizando obras, fazendo coisas maravilhosas, milagres, sinais, mas tudo isso ligado a Cristo. Quando nós olhamos as 2 histórias, então, de Enéas e de Tabita, 2 cenas de milagre, de transformação, nós podemos olhar um padrão para essas 2 histórias. O padrão que Pedro estava operando milagres? Não, meu querido. O padrão de que Cristo estava operando milagres. O padrão de que Cristo estava agindo ainda naquele cenário. Só que o que é importante entendermos que quando Pedro chega diante das 2 histórias, nos 2 cenários, nós vemos Pedro se submetendo ao senhorio de Cristo. Nós vemos Pedro reconhecendo a grandeza de Cristo, a grandeza de Jesus. No primeiro momento, dependendo da sua versão e da sua Bíblia, nós vamos ver ali então que Pedro, ao chegar a Enéas, ele vai dizer: ei, Jesus Cristo te cura. Pedro não disse: ei, eu sou o apóstolo Pedro, com o poder e com a autoridade que há sobre a minha vida, Enéas, você vai ser curado. Pedro simplesmente submete ao senhorio de Cristo. Submete então a esse reconhecimento do poder de Cristo. Pedro se submete então e se torna alguém dependente da ação de Cristo. Puxa, mas ele foi ousado em falar, como ele sabia que Jesus ia curar aquele homem. Guiado pelo Espírito do Senhor, Pedro então foi conduzido a falar isso. Não por um desejo próprio, não por uma emoção, não talvez por um clima que foi criado, mas sim com discernimento e com a sensibilidade do Espírito do Senhor, ele foi conduzido a falar aquilo. Não pensando e crendo que as palavras dele teriam poder para curar aquele homem, porque muitas vezes nós ouvimos de forma inadequada, quando as pessoas dizem: ah, você tem poder naquilo que você fala. Ei, meu querido, eu e você não temos poder algum, amém? Quem tem poder é Jesus Cristo. Nós temos fé no Cristo que é o Deus do impossível, ok? Mas, meu querido, nós não temos poder, é o senhorio de Deus que age através de nossas vidas. Senão, seria fácil, meu querido, através do poder de nossas palavras, fazer as coisas acontecerem. Só que quando as pessoas falam que há poder na sua palavra, elas esquecem o principal, de dizer que é necessário submissão à vontade e ao senhorio de Deus. E aí muitas pessoas se frustram porque falam: puxa, mas eu fui lá, declarei o nome de Jesus, eu falei isso, eu falei aquilo e nada aconteceu. É porque muitas vezes, pela mística que nós somos desenvolvidos, ensinados, nós acreditamos então que falar de Jesus é um abracadabra. Falar de Jesus, então, é uma resposta mágica, um plim-plim, salabim, sei lá, meu querido. Que falar o nome de Jesus, então, seria como um truque espiritual para que as coisas acontecessem. Pedro, ele não estava aqui falando um abracadabra, um sim, sim, salabim,
Não, ele estava se submetendo ao senhorio de Cristo. Assim ele, como Enéas, também estava se submetendo ao senhorio de Cristo. Pela sensibilidade, estar ouvindo a voz do Espírito do Senhor. Então Pedro, ousadamente, fala sobre isso. Quando eu e você, meu querido, somos chamados para andar com Cristo, então nós precisamos entender e nos submeter a essa soberania de Deus, ao senhorio de Cristo em nossas vidas. E ao falarmos do nome de Cristo, e ao falarmos sobre as coisas de Cristo, nós precisamos entender que há esse desejo e essa vontade de Deus, acima da minha e da sua, que vai acima do meu querer e do seu querer, que vai acima do meu e do seu tentar de manipular a Deus. Porque muitas vezes as pessoas são ensinadas através de que é dito a poder nas suas palavras, de uma certa forma a manipular a Deus. Quem está me entendendo aqui? Se você perder, talvez você vai se confundir no que eu estou dizendo aqui, meu querido. Quando as pessoas falam há poder no que você diz, automaticamente a nossa mentalidade carnal e humana, gerada e desenvolvida pelo aquilo que nós aprendemos anos e anos fora da presença do Senhor, nos faz entender então que nós podemos manipular a Deus. Puxa, então quer dizer, se eu fizer isso, se eu falar isso, então eu manipulo a Deus, eu manipulo a vontade de Deus, meu querido. Eu e você, nós não podemos manipular a Deus. Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor, nós apenas somos seus filhos, suas criaturas. Nós, meu querido, precisamos então estar submissos a essa vontade do Senhor. E é exatamente isso que Pedro está fazendo. Assim como ele faz quando ele chega diante daquela jovem. O texto vai dizer que ele se prostra, ele se ajoelha ali e começa a orar. Ele estava mais uma vez se rendendo a Cristo. Você achou aí, Mickey? Para mim é o versículo... Deixa eu achar aqui... Versículo 40, mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou. Se prostrou. O ato de ajoelhar, meu querido, não é um ato de você manipular Deus. Puxa, eu faço uma oração em pé, Deus faz isso. Se eu me ajoelhar, então, eu vou demonstrar mais desejo a Deus e aí Ele vai responder a minha oração. Quando nós nos ajoelhamos, meu querido, diante do Senhor, nós estamos nos prostrando diante dEle. O ato de se ajoelhar é um ato de colocar-se em uma posição de sujeição. Quando você pega os filmes de idade média, de castelos, você vê que as pessoas não podiam chegar na sala do rei de qualquer jeito. O rei autorizava ou não a pessoa a entrar. E quando ela via o rei, o que ela fazia? Ela se prostrava diante do rei. E esse ato de se prostrar e abaixar a sua cabeça é colocar o seu pescoço à prova. Tanto o rei quanto os soldados que viviam em torno do rei, eles tinham uma espada. E quando você está prostrado, você não tem nenhum movimento de defesa. Você não consegue se defender. Se ajoelhar diante de Deus é dizer assim: ei Deus, eu não tenho o que fazer. Eu estou completamente rendido a Ti. Eu estou completamente rendido à Tua soberania, ao Teu senhorio e à Sua vontade. Eu estou abrindo mão dos meus desejos, das minhas vontades, para que a Tua vontade seja estabelecida. Eu estou aqui diante de Ti, Deus, sem orgulho, sem vaidade nenhuma, dizendo que eu quero que seja estabelecida a sua vontade, que o seu desejo seja cumprido. E é isso que Pedro nos demonstra nessas duas histórias, quando nós olhamos para a primeira e para a segunda, e o que isso precisa impactar a minha e a sua vida, é assim que eu e você precisamos viver. Não somente diante de uma situação de impossível, mas sim diante da nossa vida corriqueira.
Eu e você, meu querido, precisamos viver prostrados diante de Cristo. Eu e você precisamos viver submissos ao senhorio de Cristo. Porque dizer do senhorio de Cristo é falar sobre Cristo ter o controle, ter o comando de todas as coisas. É sobre Cristo ter o controle da minha e da sua vida. É sobre Cristo fazer aquilo que Ele quiser comigo e contigo. É sobre as nossas escolhas ficarem para trás, para que as escolhas de Deus sejam estabelecidas em nossas vidas. É sobre você deixar o seu orgulho de lado e agir em humildade, reconhecendo quem você é, o estado que você tem, a condição que você está, e depender exclusivamente do Senhor. Agir, meu querido, em fé é confiar que a soberania de Deus é melhor do que as minhas e do que as suas escolhas. Agir em fé, meu querido, não é fazer loucuras. Agir em fé é confiar que aquele Deus que começou é o mesmo que vai terminar. Agir em fé é confiar que o Deus que operava milagres continua operando milagres nos dias de hoje. Agir em fé é confiar então nessa ação, ainda que os seus olhos não vejam, ainda que exteriormente nada esteja acontecendo. Mas o fato de confiar que há um Senhor que tem cuidado da sua vida. Ainda que as respostas não sejam a que você esperava. Porque alguém que se apresentava diante do rei, não sabia qual seria a resposta do rei. Nós, quando nos apresentamos diante do Senhor, meu querido, talvez não sabemos o que Ele vai fazer. Mas precisamos confiar que o que Ele vai fazer é melhor do que eu e você faríamos. Quando Pedro nos apresenta, e a palavra de Deus apresenta essa história, então, meu querido, nós precisamos olhar para os nossos dias. Nós precisamos olhar para o nosso cenário, para aquilo que nós estamos vivendo. Será que, de fato, eu e você temos nos sujeitado à soberania de Deus, ao senhorio de Deus? Será que tudo que eu e você temos feito tem sido feito conforme o desejo de Deus ou conforme os nossos próprios desejos? Será que nós estamos tentando manipular a Deus com as nossas ações ou estamos dependendo e confiando naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas? Do jeito que Ele quer fazer, como Ele quer fazer. Porque muitas vezes, meu querido, nós somos forçados inconscientemente a tentar manipular a soberania de Deus. Infelizmente, somos levados pela religiosidade a cumprir coisas, ritos, a cumprir sacrifícios. E na tentativa, então, de gerar uma comoção em Deus. Na tentativa, então, de manipular a Deus. Na tentativa, então, de colocar Deus contra a parede. Para dizer, ei Deus, mas eu estou fazendo isso e isso. O Senhor precisa me responder, o Senhor precisa agir. E se esquecemos que Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. E nos esquecemos do lugar em que nós estamos, num lugar de criatura, num lugar de filhos que são chamados a simplesmente obedecer aos seus pais. Quem é pai e mãe aqui dá uma glória a Deus. Quantas vezes você olhou para o seu filho ou para a sua filha e disse assim: se toca, quem é o pai e a mãe aqui sou eu. O dia que você tiver condições, aí você faz do teu jeito. No dia que você estiver fora dessa casa, aí você faz como você quiser. Mas enquanto isso, você tem que me obedecer. Só eu fiz isso com as minhas filhas. Talvez você ouviu isso dos seus pais. Assim como eu ouvi, falei, cara, os velhos estão viajando. E hoje eu falo, eu sou o velho que está certo. Naquela época eu achava que os velhos estavam viajando. E hoje eu falo, eles estavam certos e eu que estava viajando.
Porque é isso, meu querido. O pai, a mãe, enquanto, tem o controle dos seus filhos, o senhorio dos seus filhos, eles sabem o que é melhor para os seus filhos. Os pais, tem uns pais aí também que, pelo amor de Deus, meu querido? Mas os pais conscientes sabem. E é assim com Deus, meu querido. Enquanto nós confiarmos e dependermos de Deus, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E é esse senhorio que nós precisamos nos submeter. É desse senhorio que nós precisamos nos render. E falar, puxa Deus, tá bom. Eu não sei de nada mesmo. Eu e você, meu querido, matamos a Cristo. Eu e você, meu querido, condenamos um Cordeiro Santo, um homem que não cometeu delito nenhum, para ser morto como um maldito, crucificado, porque todo aquele que era crucificado era considerado maldito. Nós matamos ele pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. E ele, por amor e graça, morreu em nosso lugar, para nos fazer, então, aceitos como filhos de Deus. Nós cantamos uma canção dizendo, fomos adotados por Ele, fomos de fato adotados por Ele. Adotados porque éramos escravos do diabo e do pecado. Fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Nós vamos comer da ceia hoje, do pão e do corpo e do sangue de Cristo. Num memorial aquilo que Cristo fez. Nós, então, meu querido, estávamos condenados. Condenados à ira de Deus, sobre o julgamento de Deus que um dia vai acontecer quando Ele voltar. Mas pela sua graça e pelo seu amor, Ele nos conduz a Ele. Quem somos nós para querer exigir aquilo que Deus tem que fazer em nossas vidas? Que condição nós temos de colocar Deus contra a parede e dizer assim, ei, se você não fizer isso, eu não vou mais na igreja. Se você não fizer isso, eu não vou mais te servir. Como uma criança de 2 e 3 anos está querendo lutar com o pai e com a mãe, dizendo que sabe o que é melhor para a sua vida. Nós estamos agindo da mesma forma. Quando estamos tentando manipular a Deus através de ritos, sacrifícios e coisas das quais nós fazemos. Talvez porque a motivação nunca foi Ele, mas sim manipular aquilo que Deus poderia fazer em nossas vidas. Quantas pessoas se frustram, que vêm na igreja e fazem coisas, e esperam então que pelo fazer vão ter benefício da parte do Senhor. Deus nunca disse que você teria benefício por fazer as coisas para Ele. Porque o relacionamento de Deus comigo e contigo não é por troca, mas sim por entrega, por amor, por paixão a Ele. O momento que entra a troca nessa história é religião, é religiosidade. Jesus não veio falar sobre isso, Ele veio falar sobre amor, sobre entrega. E o maior exemplo foi o que Ele fez por nós. Tem alguém me entendendo aqui que pode dar glória a Deus? Então, meu querido, quando nós somos chamados, então, a andar com Cristo, nós somos chamados a viver nessa sujeição a Ele, reconhecendo a grandeza, a soberania dEle. E andar por fé, meu querido, não é andar fazendo coisas, esperando uma resposta acontecer. É andar confiando que Ele vai fazer, independente do que a gente queira ou não. Independente se a gente goste ou não, a vontade dEle é soberana sobre nossas vidas. A vontade dEle é fundamental sobre nós. Então nós nos sujeitamos, então nós obedecemos, então nós fazemos, porque amamos a Ele, e não porque esperamos algo em troca dEle. Quantas pessoas, meu querido, perdendo tempo, recursos, para tentar manipular a Deus, quando na verdade precisavam simplesmente se sujeitar a Ele. Se sujeitar à transformação do caráter, se sujeitar à transformação da sua mente, se sujeitar a um relacionamento com Cristo, se sujeitar ao relacionamento com seus irmãos, e permitir que a ação soberana de Deus haja em sua vida. E permitir que o Espírito de Deus gere a verdade dele sobre o seu coração e sobre a sua mente. Mas é muito mais fácil
tentar manipular as coisas do Senhor. É muito mais fácil eu tentar achar um jeito para que a minha vontade, para que o meu desejo seja estabelecido, ao invés da ação soberana de Deus. É muito mais fácil eu colocar desculpas, é muito mais fácil eu tentar achar métodos humanos, ao invés de me sujeitar à soberania de Deus. Porque dentro da nossa natureza há um desejo de controle das coisas. Dentro da nossa natureza humana há um desejo de assumir o rumo das coisas. Há um desejo, então, de guiar os caminhos. Mas quando nós somos novas criaturas em Cristo, o ditar, o seguir, o guiar os caminhos passam a ser conduzidos por Deus e não mais pelos nossos desejos e vontades. Quando Pedro se prostra diante daquela jovem, quando Pedro então fala diante de Enéas isso, que Cristo te cure, ele está dizendo, ei, é necessário andar em sujeição à soberania de Deus. É necessário andar então de sujeição à vontade de Deus. E não há nada de místico nisso, meu querido. Não há nada de, então, não, é simplesmente obedecer a Deus, ser guiado pela palavra de Deus. Sabe, uma das coisas mais incoerentes que a gente vê e ouve muitas vezes, posso falar sim ou não? As pessoas dizem assim, Deus está falando comigo. Uau! Deus está falando comigo, Deus está me guiando, Deus está me direcionando a sair do emprego, a sair de casa, a fazer isso, a fazer aquilo. E aí você é tentado, como pastor, a fazer uma simples pergunta. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? E a resposta da pessoa é assim, não. Eu leio de vez em quando, muito de vez em quando, eu oro uma vez ou outra. Como então Deus está falando contigo, meu querido? Porque Deus vai falar contigo através da sua palavra. Muitas vezes a pessoa está ouvindo os desejos da sua carne, da sua alma e do seu corpo. Está ouvindo os desejos do seu coração, enganoso é o coração do homem. E aí, na tentativa de andar em fé, ela diz que é Deus que está falando. Na tentativa, então, de manipular a Deus, ela está dizendo que é Deus falando. Para que depois ela diga assim, puxa, mas não foi o Senhor que falou para eu fazer isso? Talvez Deus diga, eu nem falei com você, você não me procura para conversar comigo. Eu queria te falar através da palavra, mas a sua Bíblia está fechada. Eu queria te falar através da consciência do Espírito Santo em seus momentos de oração, mas você mal ora antes de comer. E aí a pessoa está sujeita à soberania de Deus. Que grande engano. E como é triste saber que há muitas pessoas andando nesse engano. Quando você pega a história de Pedro e os capítulos anteriores, você vai ver que Pedro cheio do... Vamos lá, Espírito Santo. Pedro cheio do... Cheio do Espírito Santo. Sensível à voz de Deus. Sujeito à autoridade e à soberania de Deus. Submisso à vontade de Deus. Estava sendo conduzido a fazer essas coisas. Cheio do Espírito Santo não é of the king, the power, the man. Ser cheio do Espírito Santo é manifestar o caráter de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é estar sujeito à vontade soberana de Deus em sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é estar sensível à voz de Deus, que te diz, vai e ore, aquela pessoa será curada. Mas também vai te dizer, vai e fique na casa do Simão, o curtidor, o último versículo desse texto. Tá, o que tem a ver isso? Sabe o que tem a ver? Para um judeu estar na casa de um curtidor era alguém que trabalhava com pele de animais. Para trabalhar com a pele de animal, o animal estava morto.
E alguém que trabalhava com animal morto era considerado impuro, porque eles não podiam ficar em meio ao sangue. Você volta para o Antigo Testamento, você vai ver lá na lei de Moisés, Levítico e tal, você vai ver essas instruções. Pedro era judeu. Até então ali, ele ainda estava tendo uma revelação de Deus sobre a expansão de Cristo aos gentios, aqueles que não eram nacionalidade, hebreu, judeu no caso. A mesma sensibilidade de orar por Enéas de Tabita fez com que Pedro estivesse num lugar que ele era considerado impuro. Que diante daqueles que estavam à sua volta, iam dizer: ih, Pedrão chapou, tá doido, Pedro. Agora ele está ficando na casa de alguém, ele está impuro. Religioso, para os religiosos, Pedro estaria impuro. Pedro não poderia se apresentar diante de Deus, porque ele estava diante de um cara que era impuro. E estava na casa desse homem impuro. Estar cheio do Espírito Santo, meu querido, é estar submisso à vontade soberana de Deus. A mesma vontade que talvez vai te conduzir a coisas legais, mas também a mesma vontade que vai te colocar em situações desconfortáveis. Sabe, estar na casa de Simão, o curtidor, não era só uma resposta para aqueles que estavam fora, mas tinha a ver com Pedro. Lembra de Pedro? Pedro era o cara radical, aquele que muitas vezes falava sem pensar, aquele que agia no impulso. Pedro era aquele que, quando ouvia alguma coisa, ele queria fazer daquela forma, segundo a sua vontade. Pedro é aquele que, quando Cristo disse que morreria, ele disse: não, isso jamais vai acontecer. E Jesus teve que dizer: fica quietinho, Pedro, é a vontade do Senhor, não a sua. Pedro é aquele que, quando Cristo foi preso, tira a sua espada e vai tentar defender Cristo, dando uma espadada e cortando a orelha do soldado, Malco, que não tinha entendido então que aquela era a vontade soberana de Deus. Pedro é aquele que, ao ser questionado se estava com Jesus, diante do momento que Jesus é preso, nega a ele 3 vezes. Pedro era um cara impulsivo. Estar na casa de um Simão curtidor, de alguém impuro, não tinha somente a ver com Pedro estar sendo exposto, mas tinha a ver com Pedro estar sendo confrontado em suas ideias e convicções. Ser cheio do Espírito Santo, sujeito à vontade de Deus, meu querido, tem a ver com coisas legais. Puxa, ele viu milagres, sinais, prodígios, maravilhas, que bênção. Mas logo depois ele ficou dias na casa desse homem, sendo tocado, sendo transformado, Deus operando na mente dele, dizendo: ei Pedro, há um evangelho para os gentios, é necessário pregar para aqueles que não são da sua nacionalidade. Talvez para nós isso, meu querido, faça muito sentido, mas pense um cara que cresceu anos com essa mentalidade, agora diante de um cenário, ter que ser essa mente transformada. Ser cheio do Espírito Santo é ter a minha e a sua mentalidade transformada. Romanos 12:2 vai dizer: ei, então, é necessário uma renovação na nossa mente. É necessário, coloca aí para mim, Miki, fazendo um favor, Romanos 12:2. Não se submeter ao sistema do mundo. Sair então, meu querido, da sua zona de conforto, sair então daquilo que você está acostumado. Ei, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Muitas vezes a gente olha para esse texto e só se apega à parte final. Eu quero experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer viver a parte final desse texto, mas se esquece que tem a ver o começo. Se esquece que então, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário mudar aqui. É necessário então você romper com coisas internas dentro de você, que nada mais, nada menos tem a ver com a sujeição à soberania de Deus na minha e na sua vida. E quando a gente olha aqui e fala agradável, perfeita vontade, não é a minha e a sua, mas sim de Deus. E as pessoas, ao lerem isso, se confundem, achando que agradável, perfeita vontade é aquilo que ela quer. E Deus tem a obrigação de fazer, mas tem a ver com a vontade e agradável e perfeita de Deus. Tem alguém aqui me entendendo? Pode dar uma glória a Deus? Estar submisso, então, meu querido, à vontade de Deus, fala sobre isso,
Sobre o fato, então, meu querido, de nos sujeitarmos a Ele. E é o que Pedro nos demonstra nisso. Para fechar e terminar, você vai ver também que em 2 momentos Pedro fala assim, e aos santos. Quando ele chega lá no cenário da família, da menina ali, daquelas pessoas que estão à sua volta, ele vai dizer, e aos santos, e num outro momento ali também do texto, ele vai dizer, aos santos. Quando essa palavra santos aparece aqui, ela não está falando, meu querido, de alguém simplesmente perfeito. Ele está falando de alguém que foi separado. Ele está falando de alguém ali que foi escolhido. E nós somos escolhidos, meu querido, para servir ao Senhor. O contexto dessa palavra fala sobre servir a Deus. Fala sobre estar disposto a fazer a vontade de Deus. Porque nada mais do que servir é fazer a vontade de Deus. Jesus veio para servir. E o que ele faz? Ele estabelece a vontade de Deus, morrendo na cruz. Sendo acusado injustamente para servir a Deus, para ser um ministro do Senhor. O que Deus espera de nós, que nós sejamos dispostos a servir a Ele. Quando automaticamente nós nos sujeitamos à soberania de Deus, nós passamos a servir a Deus. Quando eu e você, meu querido, entendemos e permitimos que a nossa mente, o nosso coração, sejam transformados pela palavra de Deus, pela verdade de Cristo, nós passamos então a agir em amor e entrega, e automaticamente nós passamos a servir a Deus. Por isso que o servir vai além das 4 paredes de uma igreja. Por isso que o servir vai além, meu querido, de pegar uma escala dentro de um departamento chamado ministério, muitas vezes dentro da igreja. O servir está ligado à sua vida 24 horas por dia, aos lugares aonde Deus te colocou. O fato de Pedro orar por Enéas e ele ser curado, o fato de Pedro orar por Tabita e ela ser ressuscitada, tem o mesmo grau de servir do Pedro estar dias na casa do Simão, o curtidor. O texto, no seu último versículo, vai dizer que Pedro ficou muitos dias em Jope, acomodado na casa de Simão, o curtidor. Porque quando nós falamos sobre servir, nós esperamos então os sinais, prodígios e maravilhas. Nós esperamos então fazer as coisas para o outro. Na nossa mentalidade religiosa, o servir é fazer algo por alguém. Mas o servir vai além disso. O servir também fala sobre ter coisas transformadas em nós. Porque aí nós somos transformados e automaticamente as pessoas que estão à nossa volta são beneficiadas pelo aquilo que Deus faz interiormente em nós. Eu vou fazer para ajudar, eu vou fazer por amor ao outro, meu querido. Não. Tem a ver com você muitas vezes, mais do que com os outros. Quantas vezes eu estava no estacionamento, meu querido, cuidando de moto, cuidando da moto dos outros, sendo transformado por Deus. Com o cara que chegava atrasado e que saía cedo. Com o cara que era líder da igreja, ficava conversando no estacionamento, que tinha que estar no culto, dando um bom exemplo para o seu irmão. E queria vir conversar comigo, eu falava, sai fora daqui, cara, vai para dentro do culto. Com o cara que chegava loucão e não queria deixar você mexer na moto dele. Com o cara que botava o alarme dentro do bolso, dizia que a moto não tinha alarme, quando a gente ia mexer, disparava. Mais do que cuidar das coisas dos outros, era Deus transformando algo dentro de mim. Quando estava no Águias, mais do que levar um treino, mais do que levar uma mensagem de esperança, era Deus transformando a minha vida, mexendo comigo. E às vezes a gente pensa no servir, fazer para os outros, mas tem a ver com Deus transformar em você.
Por isso que sai da esfera das quatro paredes de uma instituição religiosa. Lá fora, no seu trabalho, quando aquele teu colega de trabalho xarope vem falar com você, talvez seja o momento de você servir e Deus transformar algo dentro de você. Colocar amor, compaixão pelo próximo. Colocar empatia pela vida daquela pessoa. Se colocar no lugar daquela pessoa. Orar por aquela pessoa. Testemunhar Cristo para aquela pessoa. Sabe, meu querido, dentro desse texto, nós podemos tirar muitas coisas. Mas talvez o que Deus queira nos dizer e nos conduzir, já há muitas mensagens que nós estamos seguindo. Se você pegar as mensagens anteriores, você vai entender o que Deus está querendo nos dizer como igreja. Que nós precisamos ter uma vida de sujeição a Deus. Reconhecer que é Ele e não nós. Reconhecer que sem Ele não somos nada. Reconhecer que precisamos dEle para tudo em nossas vidas. Mas talvez ainda estamos insistindo em fazer do nosso jeito. Talvez ainda estamos insistindo em manipular a Deus. Talvez estamos insistindo ainda em colocar Deus contra a parede. E encerro com esse texto, onde a Bíblia vai dizer: quem é o barro para dizer o que o oleiro deve fazer? Eu e você temos uma figura na Bíblia de sermos vaso na mão de Deus e Ele ser o oleiro, aquele que faz o vaso. Como a criatura vai querer dizer ao Criador como o Criador tem que agir. Como a criatura vai querer exigir do Criador o que Ele tem que fazer, se Ele nos criou e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Como a criança que quer colocar o pai e a mãe debaixo do seu senhorio e precisa entender que o senhorio é do pai e da mãe. Assim eu e você, meu querido. Para várias coisas de nossas vidas. Eu não sei em que área da sua vida isso se encaixa. Talvez eu sei em todas as áreas da sua vida. Porque se houver uma área da sua vida que Cristo não tem o senhorio, então Ele não tem o senhorio da sua vida. Porque com Cristo ou é tudo ou é nada. Cristo não entregou o braço dele na cruz. Cristo não entregou a perna dele na cruz. Cristo não entregou a cabeça dele na cruz. Cristo entregou todo o seu corpo na cruz. Com Deus ou é tudo ou é nada. Ou é sim ou é não. Puxa, o que Cristo quer da minha vida? Ele quer toda a sua vida. Todas as áreas da minha e da sua vida precisam estar debaixo do senhorio de Deus. Talvez você esteja num processo agora, começando a caminhar com Cristo. E é normal, você vai tendo revelação e entendimento de coisas e áreas da sua vida que precisam ser aperfeiçoadas. O problema é quando você sabe que aquilo deveria estar debaixo do senhorio de Cristo, mas você ainda está insistindo em levar do seu jeito. Você ainda está insistindo em fazer da tua forma. Ou pior, colocar e manipular o que Cristo quer fazer. A Bíblia vai dizer que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. As coisas plantadas do Espírito, vida. As coisas plantadas da carne, morte. Quando eu e você, meu querido, estamos falando, Deus faz isso, porque eu fiz isso. Deus, você tem a obrigação de me responder. Deus, eu estou fazendo isso. E cadê você? Nós estamos plantando para a morte. Agora, quando eu e você estamos nos sujeitando à ação soberana de Deus, quando eu e você, cheios do Espírito, transformados, conduzidos por Ele, estamos nos sujeitando à verdade dEle, nós estamos plantando coisas no Espírito para a vida. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça.